dois componentes mais importantes para aumentar a chance de cura do câncer. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou o Paulo de Araújo, é uma alegria estar com vocês aqui nesse episódio mais do que especial. Aqui no Pode Agir Mais nós falamos sobre educação, sobre carreira, empreendedorismo, finanças, oportunidades, saúde emocional e muitos outros assuntos que são importantes para você agir cada vez mais na sua vida, se inspirar, motivar-se e levar também essa motivação a outras pessoas. Esse e outros episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Nós convidamos você a compartilhar esse e outros episódios com seus familiares e amigos. Hoje eu tenho aqui comigo a Bia Garcia, nossa assistente de bancada. Tudo bem, Bia? Olá, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Animada para esse episódio? Nossa, demais. Bem entusiasmada. Esse é um episódio muito especial, Bia, onde a gente vai aprender sobre um assunto que aparentemente é triste, mas é super importante nós conhecermos, para nós entendermos mais e ajudarmos nessa causa que eu diria que é uma das causas mais nobres que nós temos para combater. O Brasil, Bia, ele deverá registrar no triênio aí 2023-2025 pelo menos 704 mil novos casos de câncer. E esse é o tópico que nós vamos discutir aqui hoje nesse episódio. Isso segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, né? Com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram aí cerca de 70% da incidência de novos casos de câncer. Com base em referências dos registros da base populacional aqui do Brasil, são estimados mais de 9 mil casos novos de câncer infanto-juvenil no Brasil por ano. Beirando aí 1 milhão de casos novos, né, de câncer infanto-juvenil por ano, é muita coisa. E o câncer, ele representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos para todas as regiões aqui do país. Como a primeira causa são aquelas relacionadas aos acidentes e à violência, nós podemos dizer que o câncer é a primeira causa de mortes por doença após 1 ano de idade até o final da adolescência. Dessa forma, reveste-se de importância fundamental para o controle dessa situação e o alcance de melhores resultados, as ações específicas do setor de saúde, como a organização da rede de atenção e desenvolvimento das estratégias de diagnóstico e tratamento oportunos. E nós sabemos que, infelizmente, no Brasil há uma desigualdade enorme em termos de tratamento de câncer. E por isso nós vamos chamar aqui hoje o Dr. Bruneto, Dr. Algemir Lunardi Bruneto, que é o superintendente do ICI, Instituto de Câncer Infantil em Porto Alegre. Dr. Bruneto, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua participação aqui no Pode Agir Mais. Eu é que agradeço, é uma honra muito grande poder participar com vocês dessa reflexão sobre o câncer infantil, né? É uma doença que realmente impacta a gente quando tem filho com uma febre, se preocupa. Imagina os pais quando têm o diagnóstico de câncer e a nossa missão é olhar para esse cenário e pensar o que a gente pode fazer para que essa criança, para que essa família tenha melhor atendimento e a melhor chance. Excelente, Dr. Bruneto. O Dr. Bruneto, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em Pediatria, mestrado em Saúde Infantil pela Universidade de Londres e o PhD na Universidade de Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. Ele é membro também do Corpo Clínico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro da Academia Sul-Rio-Grandense, fundador-presidente do Instituto do Câncer Infantil, membro fundador do Grupo Latino-Americano de Oncologia Pediátrica e coordenador do Comitê Estratégico da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil do Congresso Nacional
e ainda coordenador do GAT Oncoped INCA, Ministério da Saúde, coordenador do Protocolo Sul-Americano para Tratamento do Sarcoma de Ewing. Então, o Dr. Brunetto, ele é muito qualificado, ele é, na verdade, uma referência nacional, poderíamos dizer assim, a respeito do combate ao câncer infantil, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Dr. Brunetto, começa falando um pouquinho sobre você, sua família. Então, eu tenho 3 filhos, 2 são médicos, e um ainda não sabe bem o que, mas tem 13 anos. Tá novo ainda para decidir. E tem a vida pela frente, né? A Exato. gente percebe esses jovens com demanda de definir logo o que serão, e eles Exato. ainda talvez não estejam totalmente preparados para essa decisão. Sim. Então, acontece comigo, por exemplo, desde que eu me lembro por gente, eu queria ser médico. Isso que eu ia perguntar, da onde saiu esse amor pela profissão? Não sei, eu era de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Paim Filho, cidade de colonização italiana, muito pequena, né? E tinha um médico só na cidade. Então, a inspiração naquela época, que tinha apelo social e de encantamento, eram 2 profissões. Uma era de médico e a outra era de ser padre. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. E eu não sabia por um tempo qual das carreiras seguir, mas o de médico foi muito forte. Seu pai não era médico? Não, o pai era do ramo de pequenos negócios. Eu sou o filho mais velho de uma família de 9, então tenho 8 irmãos. Quando saí de casa, tinha 16 anos, tinha uma escadinha de irmãos que foram deixados, né? Então, você saiu e foi para Porto Alegre estudar? Porto Alegre, saí dessa cidade, peguei um ônibus e fui em busca do meu sonho, né? E foi assim, primeiros anos fiz intermediário, depois fiz vestibular para a faculdade de medicina, depois fiz pediatria, né? Eu sempre tive encanto pelas crianças e depois de pediatria eu tinha uma curiosidade em fazer algo diferente, queria fazer mais do que aquele cuidado pediátrico, e surgiu a oportunidade de uma pós-graduação na Inglaterra. Fui para a Universidade de Londres, fiz um ano do meu mestrado em saúde infantil. Mas surgiu um convite da Universidade de Newcastle, que tinha um dos seus médicos saindo por período fora sabático nos Estados Unidos, e surgiu o convite para fazer o doutorado lá. Eu tive um pouco de receio, porque na residência médica de pediatria era assustador ter o compromisso de cuidar de uma criança com câncer. Primeiro que naquela época a chance de cura era pequena, a sensação que se tinha era de muito sofrimento, né, dos naquela pais. época, provavelmente, a palavra câncer já era uma sentença de morte, praticamente. Sim, na minha primeira exposição, no primeiro ano da faculdade, nós éramos em 150 colegas, um colega teve leucemia, durou 3 meses. Poxa vida. Então, assim, na residência de pediatria, atender crianças com câncer não era, assim, a primeira opção da maioria dos colegas. E surgiu essa oportunidade, eu disse, nossa, mas eu queria fazer cardiologia. Mas o chefe do serviço de câncer lá disse, vem, fica um mês aqui, vê se você experimenta. E eu fui, e realmente foi uma paixão, porque a criança com câncer é um desafio. E o médico, porque é de alta complexidade, é todo o conjunto da demanda que precisa. Um ser em desenvolvimento, tem o componente da saúde física, mas tem emocional. Tem que pensar nesse cidadão que quer e merece ser um adulto com saúde. Então, é um desafio lindo. E foi assim, aí fiz meu doutorado, fiquei 5 anos lá, mas queria voltar para o Brasil, né? Lá eu conheci um projeto fantástico, que eu achava que tinha chance de ser reproduzido aqui no Brasil.
voltei para a faculdade de medicina, que eu era professor, departamento de pediatria. Cheguei de volta no Hospital de Clínicas, é um hospital gigante, Em Porto Alegre. Não tinha cuidado para crianças com câncer, não tinha uma especialização. Então, isso era na década de 80? 90. 90, é. E eu comecei a fazer pleitos, né, para que a gente tivesse um espaço para criança. Depois de muito esforço, consegui, dentro de toda a pediatria, que era um andar, 3 leitos para cuidar das crianças. Mas era pouco, começou a aumentar muito o número de pacientes. Eu me dedicava integralmente da manhã à noite. Quando saía do hospital, passava no estacionamento, onde estava meu carro, encontrava famílias dormindo dentro do carro para esperar uma vaga que levava dias, às vezes semanas, para poder aparecer, para dar continuidade ao tratamento. Eu senti que aquilo tinha que mudar. Aí lembrei do projeto que eu conheci na Inglaterra, e a gente não precisa reinventar a roda, né? Para quando tem um sonho, quando tem um desejo, pode se inspirar em outros projetos. E lá eu conheci esse projeto em Newcastle, chamado Children's Cancer Foundation. Era a história de um empresário, Colin Gregg, que junto com o irmão eram donos da maior cadeia de padarias da Inglaterra, chamada Greggs Bakery. Quem visita o Reino Unido não tem como não passar por uma Greggs Bakery. Em alguma esquina vai ter. Vai ter. Colin conheceu uma criança com câncer no auge da empresa e decidiu deixar para o irmão e se dedicar, e criou a Children's Cancer Foundation, que mobilizou a comunidade através de eventos, captação de recursos, e transformou Royal Victoria Infirmary, que era o hospital de Newcastle, num dos principais centros de câncer infantil da Europa, onde eu tive a sorte de conhecer a Miss Colin Gregg. E o sonho dele é que existisse na América do Sul e na África uma Children's Cancer Foundation. Então, veja só, meu sonho era o sonho, acabou sendo o sonho do Colin Gregg. O encontro da oportunidade aí, Encontro da oportunidade. E quando voltei e me deparei com aquela situação de clínicas de pouco leito, Uma pais realidade. com toda a dificuldade, com chance de cura para as crianças, que eu tinha aprendido no doutorado, enfim, na minha formação na Inglaterra, eu disse, como é que eu vou fazer isso? Então a gente, quando tem um sonho, precisa compartilhar o sonho, pessoas que nos ajudem a tornar ele realidade. E aí tudo começou a mobilizar pessoas na comunidade. Eu visitei 24 pessoas que eu entendia podiam ajudar. Eram líderes reconhecidos na sociedade, ou por influência, ou por poder econômico. Em poder econômico, ou por reconhecido compromisso com causas sociais. Comecei naquele ano de 1991 a visitar em maio cada uma dessas 24 pessoas. Eu era um desconhecido chegando, né, um jovem médico chegando. Eu contava a história do que eu enxergava pronto 10 anos, 20 anos depois, que é o que existe hoje. Era o sonho que eu tinha, tinha nascido em Newcastle com Colin Gregg. Em maio, fui visitando cada um, convidando para uma reunião em dezembro de 91. Das 24 pessoas convidadas, 23 apareceram. E Uau. Quem estava junto comigo nesta reunião? Mr. Colin Gregg. Você conseguiu trazê-lo. Consegui trazê-lo. Que inspiração. Né? E era uma época difícil, um momento difícil do Brasil, do plano Collor, não sei se sim. lembram, mas assim, as pessoas não acreditavam. Não, isso funciona na Inglaterra, no Brasil não tem chance, as empresas não têm recurso. Mas o Colin Gregg foi inspirador, né? E
Naquele dia se criou o Instituto Câncer Infantil, foi nomeada uma diretoria, e aí nós tínhamos o desafio de fazer um centro de excelência, como existia, como eu vi em Newcastle, no Hospital de Clínicas, que era o meu hospital. Nós precisávamos de $1 milhão na época para construir esse centro de excelência. Mas como que nós vamos conseguir $1 milhão de alguém? Aí visitamos 100 empresas e contamos a história. A gente não tinha nada a não ser a visão daquilo que poderia ser construído. Desejo e fé. E via junto comigo um jornalista muito conhecido chamado Lauro Quadros, que hoje ainda é o presidente do conselho do Instituto Câncer Infantil. Então nós voltávamos das visitas, ele contava no programa dele, visitamos o empresário tal, contamos a história. E dos 100 visitados, 96 deram aquilo que era o nosso pedido de 10 mil. Nós tínhamos dividido o valor de $1 milhão por 10 mil. Então, nasceu aí o projeto, né? E aí nasce, então, o Instituto do Câncer Infantil de aí Porto nasce o Alegre, Instituto Câncer Infantil. que há pouco tempo já foi considerada uma das melhores ONGs do Brasil. Isso lá em 1991, né? E como tem sido a trajetória do Instituto do Câncer? E nós começamos com aqueles 3 leitos na pediatria, depois com uma unidade de 26 leitos, com transplante de medula óssea, construímos na sequência uma casa de apoio para receber os pais, as famílias do interior, um laboratório de pesquisa científica que na sequência então foram se agregando para construir um centro de excelência. E hoje, 30 anos depois, a gente olha para trás, né, e fruto de tanta ajuda que recebemos, de tanta contribuição. As pessoas são, por natureza, generosas quando a gente tem uma causa nobre, que sensibiliza, quando a gente tem transparência nos processos de gestão, quando a gente consegue entregar o que promete. Então, nós passamos de 35%, 40% dos índices de cura para mais de 70% hoje. Nesse período, só lá no nosso centro foram atendidos mais de 3 mil pacientes. Então, se você fizer uma conta rápida, né, esse aumento de 30%, 40% nos índices de cura por 3 mil pacientes, nós temos aí mais de 1.000 vidas, né, mais de 1.000 famílias que estão conosco hoje. E a gente tem esse conjunto, né, de hospitais parceiros, não só o Hospital de Clínica, a gente expandiu a rede. Então, hoje o Rio Grande do Sul é excelência no tratamento da criança com câncer. A gente tem orgulho de dizer que é primeiro mundo. Avançamos muito. E nós olhamos para a criança com câncer com uma visão de um compromisso que tem que ser sustentado em 5 pilares. Um é o diagnóstico e tratamento, que seja feito com excelência. Então, o nosso primeiro projeto foi ter esse centro. Excelência e rapidez, né, doutor Bruneto? Também. O tempo é essencial, né? É essencial. Tem que ser rápido no diagnóstico e no início do tratamento, que o câncer infantil ele evolui muito rapidamente. Uhum. Então, a gente se estabeleceu com esse novo hospital, esse centro de excelência, com a rede atual. Também entendemos que o cuidado à família é importante, porque muitas famílias abandonavam o tratamento e não conseguiam dar conta. Você imagina uma família com poucos recursos financeiros que tem que, muitas vezes, a mãe ou o pai ou ambos abandonar o emprego para poder ir ao hospital, para poder fazer as viagens, para poder dar assistência ao filho. Então, o componente de apoio familiar é importante, né? Muitas famílias hoje atendidas com cestas básicas, com auxílio transporte. Nós temos uma rede de embaixadores nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Se uma criança, todas elas são monitoradas, se uma atrasa um dia o tratamento, nós temos como acionar o nosso embaixador, para que descubra o que está acontecendo. A prefeitura, assistente social e o paciente vem. Olha só. Então, com isso a gente reduziu para praticamente zero o abandono. Isso teve um impacto importante nos aumentos dos índices de cura.
Na sequência, em paralelo, sem abandonar o primeiro e o segundo pilar que eu mencionei, a pesquisa científica. É importante a gente avançar no conhecimento da doença. Eu sempre digo que na área da saúde não basta nós sermos excelência na assistência. A gente precisa ser gerador de conhecimento científico. A área de câncer não tem muito apoio da indústria farmacêutica, por exemplo. E os remédios que a indústria farmacêutica prioriza são aqueles que são altíssimo valor, né? De altíssimo valor e uma doença de alta prevalência. Câncer infantil é uma doença relativamente rara, então não desperta. Nós tivemos que buscar recursos e ser muito proativos na captação. A gente usa muito recursos, incentivos fiscais, por exemplo. As empresas doam para FUNCriança, nós submetemos projetos e esses valores são repassados e a gente consegue avançar. Hoje o Instituto Câncer Infantil trabalha junto com mais 39 entidades na América do Sul, Europa, Canadá e Estados Unidos, focando no conhecimento científico. Importante conhecer a doença para poder qualificar o diagnóstico. Nosso foco hoje é em terapias-alvo, terapias mais inteligentes, para aumentar a eficiência do tratamento. Nosso quarto pilar é o cuidado paliativo, porque, infelizmente, 1/3 dos pacientes a medicina não consegue salvar. Não consegue salvar. Então, é um momento difícil para o paciente, para a família. E nós conseguimos, com a ajuda da igreja, e aqui o meu reconhecimento eterno para a igreja, Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, por ter nos enxergado e oportunizado a criar em Porto Alegre a segunda, olha só, a segunda casa na América do Sul de cuidados paliativos. Esse espaço lindo que foi viabilizado, inaugurado recentemente, e que é um momento difícil da despedida. Uhum. A gente tem que ajudar nesse momento. Da forma mais digna possível. Da momento mais digno. Então, a nossa preocupação, eu sempre digo, é com o paciente até os 90 anos de idade, né? Cuidar daqueles que duram 90 anos, né? E daqueles que, infelizmente, têm menos tempo, mas que cada dia seja o melhor possível. Então, hoje nós temos, assim, essa festa de final de ano, por exemplo, Paulo, que tem mais de 1.000 pacientes. Ai, que legal. Alguns eram bebês que foram tratados e trazem os seus filhos, né, para mostrar, para tirar uma foto. E agradecer, né? Nós não tem que agradecer, porque nós é que agradecemos pela oportunidade. Então o Instituto se estabeleceu no Rio Grande do Sul, fez espaço e a gente achou que podia compartilhar isso com outros estados. Então isso, antes de você avançou. Antes da gente avançar nos outros projetos, eu gostaria, Dr. Bruneto, que você nos desse um cenário do câncer infantil no Brasil. Porque, como você falou, é uma doença relativamente rara. Então, em termos percentuais, um percentual pequeno de crianças que serão cometidas pelo câncer. Mas em números, é bastante, né? Como eu falei no começo, mais de 900 mil novos casos nós teremos por ano aí de 9 mil de câncer infanto-juvenil. Abaixo de 19 anos de idade. Exato, de 0 até 19 anos de idade. Mas que seja um caso lá na sua família, se for na sua família, é altamente impactante, como você já falou. Muitas vezes vai desajustar a vida daquela família completamente e o impacto é muito grande. Então, nos dá, por favor, um cenário do câncer infantil no Brasil. Além dos números, quais são os casos mais comuns, etc. Nós temos, assim, pelos dados que se tem, dados de estimativa, na verdade, porque esses dados não são muito consistentes do país como um todo. Nós vivemos num país continental. Uhum. A realidade do Rio Grande do Sul é diferente da região norte, por exemplo. Uhum. A região sul e sudeste é onde se concentra o maior número de hospitais. A região norte, o centro-oeste, um pouco melhor, nordeste, tem carências muito expressivas e realidades muito distintas. Então, no país hoje, o INCA estima os índices de cura em 64%. Nós entendemos que esse número
é uma estimativa muito otimista. Fruto desse projeto de expansão de parcerias com outros hospitais do Instituto Câncer Infantil, nós estivemos, por exemplo, recentemente no Pará. E a história que eu vi lá é uma história, assim, que me sensibilizou. Eu nem imaginei que pudesse existir, né? Eu estive lá em Belém, que é um hospital que atende praticamente todos os casos de câncer do estado do Pará. Nos 7 estados da região norte, só tem 2 estados que têm centros de tratamento de câncer infantil reconhecido pelo Ministério da Saúde, que é Belém do Pará e Manaus, Amazonas. Os outros 5 estados encaminham todos os pacientes. Então, o que eu vi, por exemplo, Paulo, em Belém? As crianças que chegam, tem uma população gigante que vem da ilha de Marajó, que vem do estado do Amapá. Eles vêm de embarcações, barquinhos pequenos, ficam 2 dias até de sair de casa, uma população ribeirinha ali daquela região de rios, né, gigantes que nós temos na região norte. Sim. Indígena e quilombola, com suas dificuldades naturais, sociais incríveis, né? Andam 2 dias, chegam numa cidade, num entreposto chamado Bagre, ali eles pegam uma ambulância para ir até Belém, leva mais 15 horas. Então, assim, entre sair de casa, chegar no hospital para fazer o diagnóstico ou fazer uma quimioterapia, são 2 a 3 dias. Aí mais 2 a 3 dias para voltar. Aí chega no hospital e tem as suas restrições, e nós estamos fazendo um projeto, e eu não sei se é possível falar aqui, mas é um projeto lindo em que a gente vai poder ajudar esses hospitais para que os pacientes, quando chegam, possam ter os exames rapidamente encaminhados e o paciente, além de todo esse transtorno, poder ter a menor fila de espera possível para uma tomografia, para um exame importante pré-cirurgia. Então, assim, o que os colegas reportam lá, índices de cura da região norte, o Acre, por exemplo, menos de 30%. Uau! Ou seja, índices de 40, 50 anos atrás. Menos do que quando nós começamos há 30 anos no Instituto Câncer Infantil, lá no nosso Rio Grande. Então, tem muita coisa que precisa se fazer nesse país. Mas, fruto disso, nós queremos um movimento, uma frente parlamentar para mobilizar o Congresso Nacional. Foi criada e sancionada uma lei que cria uma política nacional obrigando os estados, os municípios e os prestadores de serviço a uma condição mínima. Então, é um novo momento que se sonhava há 30 anos na oncologia pediátrica, e poder unir, né, esses esforços dos hospitais prestadores de serviço, das entidades de apoio à família, dos gestores públicos na esfera federal, estadual e municipal, e da iniciativa privada. Tem empresas, tem entidades generosas que são solidárias, e nós temos essa oportunidade única com a nova lei, a nova portaria, fazer a diferença. Nós estamos com esse cenário de otimismo em relação à mudança da realidade no país. São oportunidades, né? A doença mais comum é a leucemia, depois vem tumores do cérebro. Então, veja só, né, nós temos hospitais de primeiro mundo e temos uma realidade nacional que precisa melhorar. Isso é uma oportunidade incrível de a gente poder ajudar essas famílias. E fazer a diferença, não é? Fazer a diferença. Doutor Bruneto, você falou aí da leucemia e tumores de cérebro são os mais comuns na criança. Quais são alguns dos sinais que os pais devem prestar atenção para rapidamente agir quando observa algo de diferente? Muito importante essa pergunta, Paulo, porque nós estamos falando de diagnóstico precoce. 2 componentes mais importantes para aumentar a chance de cura do câncer é o diagnóstico ser o mais precoce, quando a doença ainda é localizada, e o paciente ser tratado num centro de excelência. Também é outro contexto que a gente precisa mudar no país, de que esses pacientes
possam ter o devido apoio social para transporte, para tudo que for necessário, para que eles sejam atendidos num centro De excelência. de excelência. Esse movimento da medicina, Paulo, é diferente na oncologia pediátrica. No nosso país, hoje, nós falamos em descentralização. Muitos pacientes com câncer de adulto podem ser tratados em hospital periférico, sem toda a infraestrutura de alta complexidade. Mas o câncer infantil precisa, se disse no início, agilidade. Nós precisamos desenvolver a telemedicina para que qualquer profissional da saúde possa ser capacitado. EAD, né, educação à distância, como nós estamos fazendo com o apoio do Ministério da Saúde, para que ele possa, através de um 0800, ser prontamente encaminhado. Então, nós temos leucemia, por exemplo. Os sintomas, Paulo, se confunde muito com doenças como da infância, né? O que tem que chamar a atenção dos pais, do profissional? Aqueles sintomas que se prolongam por muito tempo e causam um abatimento acentuado no paciente. A leucemia, por exemplo, os sinais são sangramento de nariz, manchas escuras na pele, né? Anemia que não se resolve, né? Se trata a anemia, assim, aquela palidez das crianças, como se fosse uma parasitose, vamos esperar para ver o que acontece. Então, aquelas crianças com anemias, né, palidez que se prolongam por muito tempo, tem que prestar atenção. Assim, perda de peso acentuado, a criança que brincava e não brinca mais. Então, é um fato marcante, diferente. Não é aquela doença aguda que em uma semana a criança melhora. Aquela criança que tem dor na perna, pode até ter jogado futebol, o menino, foi uma coincidência de bater numa região que já tinha uma sensibilidade, mas que passa uma semana, passa duas, passa três. E não resolve. E às vezes essas crianças ficam numa fila de espera gigante, né? Porque um dos problemas, nós também estamos trabalhando, é a questão da falta do ensino do câncer infantil no currículo de medicina. A maioria dos médicos hoje do Brasil se formam sem ter uma hora aula sobre sinais e sintomas, que é a sua pergunta. Que coisa, hein? Por isso nós temos no Instituto Câncer Infantil, coloco à disposição quem assiste, pelo nosso site, Instituto do Câncer Infantil, www.ici.org. Temos uma cartilha que alerta pais, alerta professores, alerta profissionais da saúde para sinais e sintomas, como eu descrevi para a leucemia, para todos os tipos mais frequentes de câncer. Interessante, obrigado. Eu acho que essa é uma informação de utilidade pública, né? Acho que os pais têm que prestar atenção. E você me dizia antes uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o câncer infantil não é a mesma coisa que o câncer do adulto. Nem o diagnóstico e nem o tratamento deve se confundir. E o que ainda acontece muito no Brasil, né? Às vezes uma criança está com câncer e ela vai ser tratada no mesmo local que o adulto vai ser tratado por falta de opção. É isso mesmo, doutor Bruneto? É isso mesmo, e aí a sua pergunta me remete ao quinto pilar. Sim. Do Instituto Câncer Infantil, eu falei diagnóstico, tratamento, cuidado à família, geração de conhecimento científico, cuidados paliativos e políticas públicas. Então, temos trabalhado, e fruto dessa união das entidades no país, hoje nós temos a nova lei que permite, então, a gente fazer um olhar muito específico para o câncer infantil, porque até então, as 3 portarias, que são as normativas do Ministério da Saúde, orientando os prestadores de serviços, os gestores estaduais e municipais, sobre as diretrizes, ela era com base no câncer de adulto, que é uma doença muito distinta na maioria dos casos. Câncer infantil tem uma evolução rápida e, portanto, o diagnóstico precoce é importante. Não tem aquelas causas preveníveis do câncer de adulto, por exemplo, câncer de pulmão, o tabaco, o exame preventivo de mama, exames para fazer o diagnóstico precoce. No câncer infantil, as causas são diferentes. Então, por outro lado, tem uma excelente resposta ao tratamento. As crianças toleram muito mais intensidade de quimioterapia, por exemplo.
e respondem melhor. Então, a regulação dos pacientes não pode ser sob aquele guarda-chuva da lei do câncer, que antes era 60 dias, agora está se pleiteando que quando tem uma suspeita, o paciente receba tratamento em menos de 30. A criança com câncer tem que ser, de preferência, no dia. Por isso, o Instituto Câncer Infantil tem um 0800. No mesmo site pode ser acessado, temos uma equipe que atende o telefone para tirar dúvidas, e pelo 0800 a gente pode, então, encaminhar. Nós temos uma rede no estado, e com esse programa de teleconsultoria, nós podemos encaminhar o paciente imediatamente para o hospital. Imagina quando nós tivermos uma rede nacional. Que a criança de qualquer parte do país possa, num 0800, ser orientada onde ir, o que fazer. Porque muitos casos são suspeitos e, às vezes, uma orientação, uma discussão do profissional, do especialista com o próprio médico de origem pode ajudar a esclarecer, encaminhar. Nós temos no nosso 0800 telemedicina, chama Oncoped, uma plataforma. Por essa plataforma, os médicos podem mandar exames de imagem, uma tomografia, que é exame, que é compartilhado nessa plataforma, imediatamente avaliado, e a gente pode prontamente... Imagina esse cenário de uma rede nacional e a gente poder, desses 9.000 casos de câncer infantil, se a gente aumentar 10% os índices de cura, quantas vidas nós vamos estar salvando, né? Então, que oportunidade incrível a gente tem de poder juntos fazer a diferença. Então, é um momento especial, sabe, Paulo? De oportunidades. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, de forma muito prática, muito bom, importante para todos nós conhecermos, não é, Bia? Acho que essa é uma causa nobre. Aqui para nós, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você já sabe que é uma causa nobre. E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como é que foi seu primeiro contato com a igreja e o ICI, como é que foi o primeiro projeto, até você já falou um pouquinho lá da casa, né? E quais são outras oportunidades, você tinha se perguntado aí, posso falar sobre isso? Pode falar sim. Que bom. Outras oportunidades de expandirmos então e fazermos esses projetos em conjunto para abençoar a vida de muita gente. No mesmo maneira que a gente foi bater na porta de 100 empresas, de 96 ajudaram e depois outras deram, e quando a gente começou o projeto, quis expandir, ficou otimista que podia se fazer mais, né? Outras empresas foram revisitadas e entendendo que a gente estava prestando contas e fazendo o nosso papel, ajudaram mesmo. A gente está fazendo a nível nacional. Em 2020, nós fomos considerados a melhor ONG na área da saúde no país. E fruto disso, nos aproximamos da igreja. A igreja é muito criteriosa com relação a entidades que apoiam, porque é assim que tem que ser. Exato. Por exemplo, eu lembro, tem uma feira do livro em Porto Alegre, e numa das feiras do livro, nós tínhamos lá uma caixa em que pedia ajuda para um projeto do Instituto Câncer Infantil. A Feira do Livro é um espaço grande, a Praça da Alfândega, e nós tínhamos a nossa caixa posicionada lá num local para que as pessoas que frequentassem a feira pudessem olhar e querer ajudar os nossos projetos. E numa das últimas feiras, tinha esse menino engraxate com nossa caixinha de engraxar sapatos. Terminando a sua jornada, ele passou pela caixinha, olhou para a caixinha, tirou uma moedinha do bolso e colocou dentro. Né? Imagina, quando a nossa unidade estava em construção, eu fui chamado na presidência do Hospital de Clínicas porque tinha um senhor que queria me entregar uma doação, mas tinha que ser para mim. O Lauro Quadros, que era o nosso jornalista que divulgava o projeto, as mensagens chegavam na comunidade. Eu, claro, prontamente fui lá e ele me entregou uma sacolinha dessas de supermercado com 3 tijolos. Ele era um trabalhador de obras. Ele disse, eu passo todos os dias aqui e vejo essa obra e eu queria deixar a minha contribuição.
Então, assim, é a responsabilidade que a gente precisa ter com Com a os doação. centavos, né? E fazer com que aquilo volte para a sociedade de uma forma transparente. Como eu disse, a gente conseguiu ser a melhor ONG por várias razões, mas uma delas é o nosso compromisso de entregar o que a gente promete. Agora nós estamos lançando um novo projeto, né? Tanto lá localmente quanto esse projeto nacional. Eu acho que isso nos aproximou da igreja porque a gente percebeu que nós comungamos de muitos princípios semelhantes. Valores em comum, não é? Valores em comum. Isso nos permitiu nos conhecer. Fizemos o pleito e a igreja entendeu que merecíamos nos ajudar com a reforma da casa ICI, que é a Casa de Cuidados Paliativos, e fruto disso, né, nas conversas com todos na igreja, a gente fomos nos conhecendo. E eu sou hoje um admirador incrível, né, da organização da igreja, os projetos de ajuda humanitária da igreja, a forma transparente, criteriosa de todas as análises, eu fiquei um fã. E aí pensei, a gente precisa pensar grande na vida, né? Precisa pensar grande. Será que a igreja não nos ajudaria nesse sonho de ampliar a rede nacional, levar centros de excelência para regiões mais carentes? E essa aproximação, né, nos permitiu, então, apresentar um projeto que foi analisado e nós encaminhamos 2 projetos inicialmente, um para Manaus e outro para Belém do Pará. Uhum. Eu acho que esse programa pode estar levando uma informação de primeira mão que eu tive a felicidade de ter hoje, conversando com o Paulo. De fato, os 2 projetos de Manaus e de Belém foram aprovados. Nossa, que legal. Vai fazer uma diferença muito grande nessas comunidades, esse projeto importante, significativo, vai mudar o cenário, né, com aquela expansão que será feita nesses 2 centros de excelência. Então nós queremos fazer esse projeto, continuar merecendo o apoio da igreja, e também aqui uma oportunidade de agradecer os outros parceiros, que é a Rede Band, Claro. que nos ajuda com a divulgação. O Instituto Band está participando junto com a igreja e a empresa gaúcha chamada Piraí, que produz o arroz prato fino. Se alguém gosta de arroz, eu peço, por favor, consuma o arroz prato fino, que é uma forma de ajudar o Instituto projeto Câncer social. Infantil e os projetos de benefício às crianças com câncer. Então, assim, a gente poder sentir que temos braços, né, que nos ajudam, né, mãos que nos ajudam, compartilhar esses compromissos, né? A gente conta uma nova história nesse cenário do câncer infantil no país, que parece, assim, mais um projeto. Mas aquelas milhares de crianças que vão ser beneficiadas, não só lá em Manaus, não só lá em Belém, mas em todo o país com esse projeto, né? Que emoção que dá para a gente fazer parte dessa história. E que alegria para a gente ter parceiros com essa dimensão de reconhecimento para fazer essa construção. Então, o comitê gestor, que tem a participação da igreja, tem esse compromisso de selecionar projetos sérios, de ter o compromisso local da sustentabilidade, da continuidade do projeto, para que isso não seja uma reforma, né, um impacto de curto prazo, né, que hoje e nas próximas gerações continue o benefício, né, comprometendo os prestadores de serviços profissionais, os gestores públicos, né. Nós vamos trazer para o projeto o Ministério da Saúde, CONAS, que é a Secretaria, que é a Comissão Nacional de Secretários Estaduais, o CONASEMS, que é a Comissão Nacional de Secretários Estaduais, porque são eles que, na prática, Fazem a coisa Realizam. acontecer. fazem a né? coisa acontecer, são eles que determinam o regulamento. E nós estamos começando pelo SUS.
famílias carentes, né? Famílias que... Imagina a gente poder dizer que juntos fizemos parte de uma história de uma criança com suspeita de câncer. O diagnóstico confirmado pode ser atendido num centro de excelência. E a gente possa aumentar os índices de cura. Então, é uma missão que não termina, né? Uma missão que não termina, e eu acho que é uma alegria a gente poder ajudar nessa construção, né, Paulo? Sem dúvida, Dr. Bruneto, muito obrigado. E para nós, da Igreja de Jesus Cristo, é um prazer, certamente, né? Essa é uma causa nobre, combate ao câncer infantil. A igreja tem feito muitos projetos com outras organizações que trabalham nessa missão também. E salvar vidas é uma coisa de grande honra, né? E eu imagino quanto você sente a respeito da sua missão aí, desses anos que você tem dedicado a essa causa, e nós que agradecemos a você. Às vezes falar em números, em causa, de modo geral é uma coisa, mas falar do indivíduo é outra. Você tem alguma história especial para compartilhar conosco? Algum paciente que você se lembra que tenha te tocado profundamente lá no ICI ou em qualquer outro canto aí do país? Tem muitas, né? Eu me lembro que quando começamos o programa de transplante de medula óssea, a gente estava iniciando o projeto. E em transplante de medula óssea é fundamental para muitos tipos de câncer, principalmente leucemias, quando elas não respondem ao tratamento. A gente precisa trocar toda a imunidade e dar oportunidade com um transplante, a imunidade de um doador que reconheça aquelas células malignas, né? Porque nosso sistema imunológico é como um radar. E quando ele falha em identificar uma célula que sofreu uma mutação e deixou de se comportar como uma célula normal, nosso radar, todos nós, está nos protegendo, porque senão nós teríamos todos câncer. Mas às vezes o sistema imunológico falha. Então tratar o câncer não é necessariamente uma cirurgia ou uma quimioterapia. Às vezes é um defeito da imunidade e o transplante nos ajuda. Eu fui chamado, ocasião, no Hospital de Clínicas, no começo lá, ainda antes de termos a nossa unidade, na pediatria, porque tinha um menino internado há 6 meses que tinha uma lesão na perna com suspeita de ser um linfoma, e chamaram o oncopediatra para fazer uma consultoria. Quando eu entrei no quarto, eu me deparei com algo assim inacreditável. Conversando com a mãe, ela tinha perdido 3 filhos. Puxa vida. Com a mesma história. Eles morriam antes de 1 ano de idade por infecção. Pneumonias de repetição, e todos os 3 faleceram. E ela não sabia por quê. Aí nasceu o 4º filho, que ela colocou o nome de Jesus. E fez uma promessa para que Deus permitisse que ela tivesse aquele filho. Esse filho nasceu, teve o nome de Jesus, e com 3 meses começou com febre. Foi para a emergência do Hospital de Clínicas, teve a sorte de ser atendida por uma pediatra que conversou com a mãe. Às vezes as emergências não permitem essa troca, essa informação tão vital na condição da solução médica. E ela disse, mas você perdeu 3 crianças assim? Chamou o imunologista e fizeram o diagnóstico de uma imunodeficiência. Uma imunodeficiência congênita que é herdada. Todos os 4 filhos tinham essa imunodeficiência, e eles, pacientes com imunodeficiência congênita, eles morrem ou de infecção ou de câncer. E ela foi colocada numa bolha de isolamento, porque esse menino ia evoluir para o mesmo desfecho dos irmãos mais velhos. E essa mãe estava lá quando eu entrei na sala, há 6 meses dentro do hospital. Não tinha saído nem um dia de dentro do hospital para tomar um banho sequer, ou
para fazer uma refeição fora. Ela estava se dedicando integralmente para o cuidado daquele filho que ela... A família tinha dito que ela tinha sido amaldiçoada. E ela não entendia por que ela passava por toda aquela situação. Quando eu olhei para a perna do menino, eu disse, meu Deus, um transplante de medula óssea cura a imunodeficiência que ele tem e cura o tumor. E eu recém tinha passado no New York Blood Center fazendo um curso de atualização sobre transplante de células de cordão umbilical. E disse, mas eu vou fazer esse transplante. Consegui a ajuda de um empresário que pagou a compra dessa unidade. Quando a gente tem um paciente que tem essa necessidade, hoje as coisas já melhoraram, isso é fornecido a nível universal. Mas há 25 anos atrás... Era raro, né? Era raro. Eu consegui, pagamos $20 mil com a ajuda desse empresário e veio a unidade que era compatível. A gente fez todas as trocas de exames, de ajustes, e veio a unidade para Porto Alegre. Houve uma resistência muito grande no hospital, na direção do hospital, porque era um transplante inovador que não tinha sido feito. E aí disseram que eu tinha ficado louco em fazer aquele transplante que ia causar um impacto negativo para a imagem do hospital. E eu fui proibido de colocar a unidade no banco de sangue, porque quando nós temos o doador, tem que fazer um tratamento de ablação, de destruição da medula restante doente do paciente, para depois reinfundir a medula nova. Ela ocupa um espaço vazio e renova completamente a imunidade do paciente. Aí eu coloquei na minha sala. Consegui com um doador, um veterinário, que guardava num container, que ele guardava sêmen de cavalo. Ele me doou esse container que eu enchi de nitrogênio líquido e coloquei a unidade de cordão umbilical na minha sala. Aí enquanto fazia tratamento no paciente, toda manhã eu chegava cedo e colocava mais um pouco de nitrogênio líquido, porque a unidade precisa ser mantida a menos 150 graus, e o nitrogênio líquido permite a viabilidade celular com essa baixa temperatura. E era muito cansativo aquilo, porque levou uns 5, 6 dias, e na penúltima noite, a mãe dos meus filhos disse, mas eu acho que eles têm razão, tu tá ficando louco, porque não é possível fazer isso. E nós fizemos o transplante. Foi um momento assim emocionante de poder oferecer para esse menino e para essa mãe essa oportunidade. Ele teve uma toxicidade brutal, Paulo, no pós-transplante. Não reagiu bem. No terceiro dia pós-operatório, eu fui chamado no hospital porque ele estava falecendo. Eu cheguei, ele estava no leito, branco, sangrando. O menino tinha quantos anos? Quem? O menino? Ele tinha 9 meses. 9 meses, porque o diagnóstico foi há 3 meses e ele ficou 6 meses hospitalizado. Ele tinha 9 meses e pouco. E a mãe desesperada, ele no leito. Eu fiquei olhando. Tudo tinha sido feito. Tudo tinha sido feito. E eu vi que a situação era muito difícil. Fiquei olhando para ele com os olhos fechados, a mãe chorando. Eu debruçado no leito, olhando para Jesus. E, de repente, ele abre os olhos e dá um sorriso. Foi um momento muito emocionante. Eu lembro como se fosse ontem. Ele parou de sangrar. E 1 mês depois teve alta. Que coisa impressionante. E aqueles que tinham sido contra compareceram ao coquetel da alta para a gente celebrar a vitória, né? Então, assim,
A história do Jesus, uma história que Marcou ilustra, marca, que vale a pena o esforço de luta. Isso vale para os pais, né? Vale para quem enfrenta, em todas as circunstâncias, lutar. Mas tem que ter uma equipe. Tem que ter uma equipe que seja solidária, que preste a equipe, os recursos, né? Os recursos. Então, assim, aquilo que a gente está fazendo de equipar, de capacitar as equipes, de qualificar as estruturas diagnósticas, né, terapêuticas, avançar novas formas de tratamento mais inteligentes e fazer isso de uma maneira tão solidária com a ajuda de tantos. Então, se você que nos acompanha tiver oportunidade, seja solidário. Isso que eu ia perguntar, doutor Bruneto, qual é a forma das pessoas, de modo geral, participarem, colaborarem, ajudarem com essa causa? Seja do ICI ou de outras instituições. Seja do câncer infantil, seja de outras. Tem tantas causas que precisam de ajuda, né? Então, na sua comunidade, porque eu entendo assim, a gente prepara os filhos, nós como filhos somos preparados para ter uma carreira profissional, para ter uma conduta correta, ética, e sermos adultos e criar nossa família nos mesmos princípios. E assim a gente tem que cuidar de si. Depois que a gente fica grande, tem família, tem que cuidar da família. Mas eu acho que a gente se engrandece quando a gente é capaz de, além de cuidar de si, cuidar da família, olhar para o lado e ajudar quem precisa, que é o que a igreja faz. Seus inúmeros projetos. Às vezes de uma forma anônima. E as crianças que vocês ajudaram lá nos cuidados paliativos, lá no ICI do Agreste, que estão ajudando agora, lá em Belém, Pará, vocês nem sempre não vão saber. Sabem exatamente o que está acontecendo com aquele paciente, com aquela família, como você disse, Paulo. Mas a gente poder fazer, seja no anonimato ou não, a gente ajudar, a gente se engrandece como ser humano. Então, eu acho que eu tive inúmeros desafios profissionais na minha vida, né, na minha vida privada. Eu também trabalho como empresário, né, em outras atividades, porque a gente precisa crescer pessoal e profissionalmente, né? Mas eu acho que de todas as coisas que eu faço, a que traz mais satisfação é o trabalho do Instituto Câncer Infantil, que eu vejo como um quarto filho. Então, é preciso cuidar. Preciso cuidar. A gente sempre pensa lá no ICI, a gente tem regras básicas lá, né, Paulo? Eu acho que vocês têm na igreja. Quando a gente tem uma decisão para tomar, seja quando for, aonde for, em que circunstância for, em que nível de atividade pública ou privada. Quando a gente tem uma decisão para tomar, e a gente toma a decisão por aquilo que é melhor para o projeto, aquilo que é melhor para a entidade que a gente representa, a empresa que a gente... Porque aí a chance de errar é menor. É menor. Então, eu digo assim, eu se tivesse mais tempo ajudaria outras causas. Eu tenho muito encanto, por exemplo, pelo trabalho que se faz com as crianças de rua, as crianças abandonadas, as crianças que são maltratadas aí mundo afora, né, que a gente possa, cada um de nós, fazer a nossa parte, né, Paulo? Aí Exato. O mundo vai ser melhor, não é? A gente vai ser melhor, a gente dá um exemplo para os filhos, a gente dá exemplo para a comunidade. A gente trabalha muito com as escolas, Paulo. A gente tem eventos como a Corrida pela Vida, que é uma forma de participar, né? A pessoa compra uma camiseta, faz a corrida anual do Instituto Câncer Infantil, vai no Mac Dia Feliz, compra o seu Exato. Big Casa Mac do Instituto ajuda, Ronald né? McDonald. É. Exato. Tem então, muitas assim, formas. tem várias maneiras de ajudar, né, Paulo? Doutor Bruneto, tem sido um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco nesse episódio. Bia, você gostou? Muito. Muito, não é? Muito. Um episódio mais do que especial. Dr. Bruneto, que é o fundador do Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, e falou para a gente sobre uma causa tão nobre que é o combate ao câncer infantil e tem dedicado a vida toda, certamente, nessa missão muito honrosa. Quais são suas considerações finais para o nosso público hoje, Dr. Bruneto?
que você quiser falar. Eu penso assim, pense grande. Tenha sonho, compartilhe o sonho e lute por ele. Esse é um componente, né? Um componente é a inspiração. E o outro componente é a transpiração, né? É isso aí, é o trabalho árduo. Para poder se transformar em realidade, vocês devem ter visto vários projetos, né? Examinam projetos. Os que dão certo são aqueles que têm uma ideia, uma causa, uma razão e muito trabalho. E, obviamente, tem todo um conjunto, né? Quando nós fomos escolhidos a melhor ONG na área da saúde, eu perguntei para a Valéria, que é a nossa gerente. Valéria, quantos itens eles examinam? São 62, doutor Bruneto. Eu disse, quantos nós falhamos? Em 2. Quais são os 2? Os 2 são esses. Disse, então, vamos corrigir esses 2, porque a gente quer ser a melhor ONG do país geral na próxima edição. Então a gente precisa muita transpiração, entregar o que promete, como a gente disse, e levar adiante, né? Levar adiante, pensar que as coisas com trabalho vencem as dificuldades, né? E que o pessimismo a gente, com otimismo, transforma sonhos em realidade. Eu acho que seriam essas as 2 mensagens, né, para as pessoas, que sejam solidárias e que acreditem em si. Se não vem de dentro de si a ideia para resolver um grande problema que tenha, converse com alguém que faz aquilo, se inspire e trabalhe. Excelente, muitíssimo obrigado, doutor Bruneto. Bia, você tem um presente para o doutor Bruneto? Gostaríamos, né, de presentear você com uma pequena lembrança. Aqui é a caneca do podcast. Mas essa caneca essa. Mas que maravilha! Vai você manter lá no seu consultório, no seu escritório. Mas olha, lembrar desse momento esse nome marcante. pode Então, agir, isso que eu ia falar, doutor Bruneto. tem a ver com a minha mensagem também, né? Com a nossa mensagem. Exato. O nosso propósito aqui é inspirar as pessoas a agirem. E agir muitas vezes mais e melhor. Muita gente tem sonho, tem ideal, tem propósito, mas não age. Então, nossa mensagem é, vai lá, faz alguma coisa e ajude o mundo a ser um pouco melhor. Vida, o segundo presente, o primeiro foi gigante que o Paulo me deu, foi aquela boa notícia sobre Belém e Manaus. Meu Deus do céu, estou louco para pegar o telefone e ligar para a Valéria, que trabalhou muito junto comigo nesse projeto, né, e contar essa linda notícia. Muito obrigado. Foi uma honra. Um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco. Bia, muito obrigado pela sua participação também. Pessoal, obrigada, por aqui então a gente encerra o episódio de hoje, lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do país. Até o próximo, um abraço, até lá. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.